E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 10h16, 2/9 de 2024. Estamos agora no mês que, segundo alguns analistas falam, né, dizem por aí que é um mês também negativo para o Bitcoin. Será que esse mês vai ser também, sim, negativo? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui, com base apenas nos gráficos, sem mais delongas. Vamos para o que interessa. Deixe aquele likezinho, compartilhe o vídeo se possível. Qualquer sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vamos ver comigo. Bom, galera, vamos lá. Acabei não fazendo uma análise ontem, eu ia fazer, só que eu acabei saindo, então acabei não fazendo, né? Então, como vocês sabem, o mês de setembro é um mês que não é muito bom, né, para o Bitcoin. Então, o mês de setembro geralmente é um mês vermelhinho, o mês de setembro é um mês vermelhinho aí para o Bitcoin, né? Mas é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, o que está acontecendo com o Bitcoin. Já comecei a fazer outra estratégia lá na Uniswap para comprar mais Bitcoin nessa região aqui. Para mim está interessante. Quase que a gente chegou ali perto dos 56, que não era 56, né? Depois que estava gravando um vídeo. Só que como isso aqui é dinâmico, isso aqui vai subindo. Então, como chegou a romper a região dos 57, só que a gente já está voltando novamente para cima dos 57, essa região aqui eu já quis comprar um pouquinho mais, sendo que meu preço de compra já foi nessa região aqui, né? Mas lá o interesse na Uniswap é mais para fazer ali, ganhar taxas, né, nas transações. Mas, enfim, eu tô lá com uma... Perdão, galera, eu tô um pouquinho ruim da garganta. Eu tô lá com uma pool de liquidez entre Ethereum e Bitcoin, tá? Então, tô querendo aumentar a minha mão aí no Bitcoin, nessas regiões aqui, mas coisa de leve, certo? E o Bitcoin, galera, né, então, desde aqui do dia 26, a gente teve toda essa queda aqui no Bitcoin. Foi uma queda de aproximadamente aí mais de 12%, vamos ver. Na última análise eu falei para vocês sobre isso. Só um minuto, peraí. Pronto. Na última análise que eu falei para vocês, né? Eu estava falando justamente aqui de uma possível queda de 10%. A gente chegou ali a bater, ó, praticamente 11,51% de queda, né? Então, para quem assistiu a última análise, a gente estava falando se a gente fechasse acima de 63, possivelmente próximo aos 60, 70, e se a gente fechasse aqui abaixo ou rompesse os 63, a gente poderia ter uma queda de 10%, que é justamente onde a gente está nesse exato momento, né? Então, nesse exato momento, pelo indicador aqui do nosso querido OBV, a gente está rompendo aquele fundo, o último fundo, e está tentando fazer um reteste nesse último fundo. O que é interessante é o mercado ele fazer esse movimento e começar a subir, né? Ele tem que subir, ficar acima dessa linha aqui. É importante também lembrar para vocês que eu falei que se houvesse esse rompimento na VW, a gente poderia fazer um reteste aqui novamente para poder subir. Só que aí o que acontece? O mercado veio, rompeu toda essa região aqui, tentando pegar a liquidez lá embaixo, tá? Isso é negativo? Cara, ainda não é negativo do meu ponto de vista, né? A gente rompeu esse último fundo aqui, mas está tentando voltar para cima. Eu sei que ainda é cedo, falta 10 horas e 40 minutos para fechamento de vela, mas esse movimento que o mercado está fazendo aqui é um movimento tranquilo, né? Para mim é tranquilo. Então, por isso que eu comecei a fazer compras novamente nessa região aqui, acreditando até que o mercado viria buscar a região de 60, 244,24. Então, quanto mais tempo a gente passa entre essa frequência de 57 a 63, mais esse preço médio de que entrou comprado no dia 5, ele vai aumentar e vai entrar aqui dentro desse caixote todo aqui. Isso é muito importante para a gente, porque a gente vai ficar com o preço médio ali, aproximadamente ali, né? Acima dos 57,726. Então é isso que a gente quer. Então por isso eu comecei. Meu Deus, mas tá muito ruim, cara. Nem ia gravar. Pera aí. Pronto. Então por isso eu resolvi começar a fazer novamente compras aqui nessas regiões, beleza? O que é interessante quando a gente fala no gráfico do SDT, a gente bateu ali 1, 2, 3, 4, 5 vezes ali naquela região de 5,92, né, que é a região de preço médio de quem vendeu nesse lugar aqui. Então, por que eu acho que o mercado ele ainda não é para fazer alarme todo ainda? Porque se a gente for pegar aqui e fazer aquilo que a gente sempre faz, olha só, a gente pegar aqui e colocar nos 50%, o mercado ele está praticamente lá, tentou buscar os 50% desse candle aqui, dessa possível não, isso aqui foi uma distribuição, tá? Dessa distribuição. Então, o mercado ainda teria margem para vir buscar essa região.
O alerta no Bitcoin seria quando rompesse essa região de 50%, voltasse aqui e ficasse trabalhando acima. Aí eu começaria a ficar preocupado, porque o próximo passo seria ali buscar ali 6,77% de dominância, o que faria o Bitcoin ele cair com mais força, né, para chegar nos 50% lá daquele canal. Então, só vai abrir aqui minha cabeça, eu só vou ficar preocupado, abrir um alerta, eu nem preocupado, abrir um alerta se isso aqui acontecer. Mas o que está acontecendo aqui? O mercado ele bateu no preço médio e está querendo retornar novamente. Ah, mas preste atenção no OBV. O OBV, ele fez esse movimento aqui, né? Ele tinha que ficar renovando, não renovou, voltou para cima, renovou o topo e está rompendo esse último topo da demanda, da oferta, lá de cima, né? Então, o que acontece? O mercado agora, ele está fazendo um reteste aqui, voltando, para ver se fica, né, assim, bate aqui nessa região, ou sobe, ou então vai romper de vez. Tá? Então, o mercado está fazendo o que? É o seguinte, está fazendo isso aqui, ó, bateu aqui. O que não pode fazer? Bater nessa linha, começar a renovar novamente esse aqui, ó. Ah, ele está renovando. Então, a demanda por SDT, né? Então, a procura por SDT aqui começa a ficar mais forte. E isso vai fazer com que o Bitcoin, ele caia, né? Porque se tem muita gente aqui aumentando a dominância no SDT, alguma coisa ele sabe. Então, alguma coisa pode acontecer, alguma notícia vai acontecer, porque justamente esse indicador do OBV aqui é o indicador das baleias, né? Então a gente sabe o que eles estão fazendo, se eles estão comprando ou se estão vendendo. Nesse momento aqui, atual, que eu estou gravando esse vídeo aqui, a demanda está entrando, ou seja, a procura por SDT aqui por dólar, ela começa a aumentar e ganhar mais força nessa região. Só que o preço está em cima ainda da região de venda dessa galera, né? O preço médio deles o preço médio dele está nos 5,92. Então, isso aqui ainda temos que esperar um pouco mais aí para saber o que vai acontecer. O grande lance aqui é justamente a gente fechar abaixo desse 5,92. Se a gente fechar abaixo do 5,92, a gente tem uma grande chance de vir novamente ali buscar o 5,60, fazendo assim com que o Bitcoin ele aumente aqui a demanda, né? A demanda comece a aumentar nessa região aqui e a gente começa a vir buscar região ali de 63, 829,19. Então, essa que é a espera aí para o Bitcoin. Então, em relação a setembro ruim, não sei o que e tudo, eu realmente é como se eu estivesse olhando para trás e falasse assim, só porque o Bitcoin fez isso aqui atrás, então isso aqui ele vai ter que fazer agora. Então, tipo, eu não curto muito esse tipo de abordagem, eu não fico perdendo tempo com isso, tá? Eu quero saber o que o mercado está fazendo agora. Todos esses ciclos aí, que fala que setembro e não sei o que e tudo, eu de fato não vi como foi o último halving para saber o que de fato aconteceu. Mas eu tenho certeza que esse movimento aqui que está acontecendo aqui no Bitcoin, de volume, ele é diferente do halving passado. Então, tipo, não vou ficar me ligando muito para isso, né? E eu ainda não tiro isso da minha cabeça, que o mês de setembro pode ser um mês ruim. Cara, na minha opinião, eu acho que não, tá? Na minha opinião, eu acho que a tendência maior do ativo, a tendência maior do Bitcoin, é ele romper essas regiões aqui para cima. Isso está muito nítido aqui para mim. Posso estar errado o mercado de fato vir para baixo, a gente começar uma sangria? Cara, tá, posso, né? Ou seja, o mercado bater nessas regiões aqui, ele pode até subir, voltar, romper essa região, romper essa dívice, vai bater aqui, romper isso aqui para fazer um... Pode acontecer? Pode. Se acontecer, eu vou falar para vocês que realmente o Bitcoin agora, né, deu um baileque em mim, né? Deu uma reviravolta aqui no meu operacional, tá? Não tem problema nenhum de admitir que eu estava errado, mas eu não acredito, não é o que eu vejo agora para o Bitcoin, eu não vejo isso para o Bitcoin. Pode acontecer? Pode, mas eu não vejo. Primeira coisa que teria que acontecer aqui é esse 57 ser violado, de fato, vamos ver como é que vai fechar o dia. Se a gente fechar aqui abaixo, a gente tem aqui o 66,244, temos aqui a região lá de 53,346,50 nesse exato momento. Então, essas regiões aqui são importantes, são regiões para mim de compras aqui, tá? Essas regiões aqui são regiões de compras. Agora, se romper tudo aqui para baixo, romper os 50% aqui, aí sim eu já começo a falar assim, pô, realmente tem alguma coisa errada. Ou seja, tá aqui o maior candle, os 50% está passando aqui na região de 53, ou seja, a margem é essa aqui, tá? A margem é essa aqui. Até aqui eu não vou ficar preocupado com o Bitcoin. Rompeu aqui, como eu falei para vocês agora no SDT, e começa a ficar trabalhando abaixo disso aqui, temos que ver como vai ser o rompimento dessa região, se houver, para poder acreditar aí
em uma grande queda no Bitcoin, porque se isso de fato acontece, se essa queda vem no Bitcoin depois de romper aqui a barra do 5 de agosto, a gente vai ter uma queda muito forte. Por quê? Porque tem muita gente comprometida na compra aqui, como está mostrando o indicador. Então, se isso acontece, se o Bitcoin ele começa a romper essas regiões, começa a romper essa primeira dívice, segunda dívice, romper os 50% dessa barra de atividade profissional, romper a barra de atividade profissional, muita gente que está comprometida na compra tem que estopar, né? Ou eles estopam, ou eles vão ficar mais negativos. E o stop de uma compra é uma venda. Então, nesse caso, eles teriam que vender, né, Bitcoin. Isso aumentaria o que? A oferta do mercado, e a oferta derruba o preço. Então, a gente poderia ver um setembro aí mais quente, vamos dizer assim. Mas nesse dado momento eu não acredito nisso, né? Como eu estou falando para vocês, eu não ligo para o passado, né? Eu quero saber do presente, eu quero saber o que pode acontecer, eu quero saber o que está acontecendo nesse exato momento. É como eu sempre falo aqui para vocês, né? Eu sempre falo assim, não preciso saber o que eles sabem, eu preciso saber o que eles estão fazendo. Então, aqui eu consigo entender o que eles estão fazendo, né? Engraçado que eu vou mostrar aqui um indicador para vocês, que é essa métrica bem aqui, tá? E essa métrica, se você for pegar aqui, a gente teve um pico, olha o pico de volume, né, de transações aqui para dentro das carteiras aqui no caso, né? Então, o que esse indicador aqui, ele representa aqui, ó, o balanço, né? Essa linha branca aqui é o preço do Bitcoin, e isso aqui é a ação aqui por Bitcoin, né? A procura aqui por Bitcoin. Então, ou seja, a galera está comprando, está acumulando, né? Então, aqui é de 1.000 Bitcoins, né? De 1.000 Bitcoins para lá, são carteiras grandes, né? Então, o que acontece? Se tu for reparar aqui em 2020, 2021, 2022, essa linha, né? Essa linha aqui, deixa eu uma coisa aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Então aqui, essa linha aqui, ó, de 2021, 2022, começou a ficar crescente, ou seja, a galera acumulando Bitcoin, que as baleias acumulando Bitcoin. E qual foi esse período que as baleias começaram a acumular Bitcoin? E olha agora esse salto imenso aqui, cara, olha esse salto imenso nesses preços aqui. Você está vendo que aqui a gente tem uma procura, tá, mas tá devagar, tá lento, né? Então, tipo aqui, ó, lento, 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 né? Teve essas quedas aqui, mas foi lento. Só que agora, olha só o pico de volume que teve aqui de transações aqui no Bitcoin, né? Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui, cara, 2021, 2022. O que está acontecendo lá em 2021 e 2022? Se você for pegar um gráfico semanal, isso aqui eu falei para vocês, cara. Isso aqui eu falei para vocês. Eu fiz isso daqui, ó. Eu fiz isso aqui para vocês. Eu vou já mostrar isso para vocês aqui, ó. E comecei a perceber que a gente estava tendo uma grande demanda por Bitcoin nesses níveis aqui. E olha que interessante, foi lá em 2022 e 2023. Foi justamente quando a gente teve maior transação aqui no Bitcoin. Se tu for pegar toda aqui de 2000, eu vou pegar 2023, tá? 2023 aqui para cá, a gente não tem um volume tão elevado. E aqui a gente começa a ter grandes instituições comprando Bitcoin. E eu falei isso para vocês, galera. Para quem está aqui comigo, me seguindo, eu estava falando justamente isso aqui para vocês. Então, eu não precisei olhar um dado ontem aqui para perceber que as baleias estavam acumulando Bitcoin. Porque essa sensibilidade eu já tenho olhando pelo gráfico. Então, aqui eu já consigo perceber que eu tenho uma grande demanda por Bitcoin nessa região. Obviamente que nessa época eu não tinha o querido ABV. E se eu tivesse aqui, eu ia perceber isso também. Tá? Então, esses dois indicadores aqui, para mim, é fundamental. Tá? Então, aqui realmente, caso, ó, 2021, vamos lá, ó, aqui 2022. Ó, 2022 aqui começou a aumentar. Olha só, as barras como é que ficaram, né? Olha como as barras ficaram. E aí depois o mercado subiu. Aqui, que foi esse camarada aqui, foi na semana de 13 de março de 2023. Né? Eu não vou procurar porque senão eu vou perder tempo. Mas aqui você já começa, né? Vocês já estão vendo aqui que está crescendo, né? Essa procura não, essa acumulação por Bitcoin. E aqui agora estourou, cara. Nesse valor aqui estourou. Se isso aqui já colocou o mercado lá para cima, olha esse pico de volume aqui. Cara,
Você tem noção do que é isso aqui? Tá? E justamente, se tu for olhar agora o Bitcoin, né, no semanal não vou nem falar, mas no gráfico diário do Bitcoin, ó aqui, ó, 5 de agosto de 2024, praticamente ali naquele patamar, né, ali que eles estão começando a acumular mais e mais Bitcoin, entendeu? Então isso ali é muito interessante. Essa métrica aqui é muito interessante. Então a gente está tendo aqui um aumento muito grande aqui, uma acumulação muito grande das baleias aqui por Bitcoin, certo? Aqui a gente também, que eu sempre gosto de olhar aqui, né, a reserva de Bitcoin aqui nas exchanges, e a gente começa a perceber que o mercado aqui, ó, ele começa a subir, e a reserva aqui ela começa a cair, né? Ou seja, menos Bitcoin dentro das corretoras, né? Menos Bitcoin dentro das corretoras. Então, cara, na minha humilde opinião, a gente está em uma situação muito favorável para o Bitcoin, cara, muito favorável. Como eu falo para vocês, posso estar errado. E se eu estiver errado e Bitcoin realmente desabar, perder esses níveis aqui, eu vou chegar para vocês e falar, galera, eu errei. Dessa vez, eu errei, né? Porque, de fato, isso aqui pode acontecer. Tudo indica que não. Tudo indica que os players, eles fizeram essa acumulação aqui, né? Eles acumularam o Bitcoin aqui, eles compraram. Isso aqui tá nítido para mim, cara. Isso aqui não tem quem tire isso da minha cabeça. O que pode acontecer é vir outro aqui, distribuindo aqui nessa situação, ao ponto de fazer com que esse aqui stop. Mas isso não vai ser desculpa, né? Isso não vai ser desculpa, tá? Então, essa configuração, para mim, ela é autista, ela não é baixista, tá? Então, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer nesse mês. Hoje são 2, né? E vamos esperar para saber o que de fato vai acontecer, beleza? Então, o USDT, vamos esperar para ver se realmente a gente vai fechar abaixo aqui dos 5,92 ou ele vai começar a romper essas regiões aqui, tá? Importante que a gente está em um marco muito importante agora, né? Porque a gente está bem em cima dessa linha. Então aqui é muito perigoso o Bitcoin bater nessa região e começar a voltar. O Bitcoin não, o SDT. E se isso aqui acontece, o Bitcoin ele tende a cair, né? Eu falo para vocês, esse gráfico aqui é o gráfico que realmente, de fato, manda aqui no Bitcoin. Então, se esse gráfico ele começa a se recuperar, se esse fechamento ele fica acima do 5,92, a tendência maior é do Bitcoin ele cair, né? Porque lá está valorizando, lá a doação pelo Bitcoin está crescendo, né? Então, eles estão procurando mais colocar, deixar o dinheiro em dólar do que realmente comprar aqui Bitcoin, beleza? Então, esse é meu ponto de vista. Então, vamos ver como é que vai fechar. Se vai fechar acima de 57.726.12 ou fechamento abaixo de 57.782.12. Se o fechamento for abaixo dessa região, a gente já vai estar muito perto dos 56 e possivelmente a frequência seria entre 57 a 52 mil dólares por Bitcoin, beleza? Não tiro nada que eu disse, para mim a situação continua a mesma e os alvos continuam os mesmos. É isso aqui que eu tenho de alvo. Eu coloquei aqui, né? Vou fazer diferente. Eu vou colocar agora aqui, ó. Vou pegar esse aqui, vou jogar para cá, deixa aqui mesmo. Então eu teria aí um alvo de 73 a 77. Por quê? Tava aqui, ó. Tá? Então não vai mudar muita coisa. Então, como fez um topinho mais alto ali, eu vou pegar esse topo agora e esse aqui. Então, os alvos do Bitcoin tá justamente nessas regiões aqui para mim, tá? E isso aqui ainda não sai da minha cabeça, beleza? Outra métrica aqui, outra plataforma que eu gosto de acompanhar. Olha aqui o pico de volume elevado. Então, a gente tem esse pico de volume elevado aqui e a grande chave ali do Bitcoin está nessa região aqui, o nível de POC nessa região dos 66.590,88. O que seria importante a gente romper essa região de fato. Então, o mercado ele está brincando aqui nessa região aqui, ó. Bateu aqui, veio, já pegou aqui a liquidez que queria pegar aqui, e aí tem que romper essa região. Essa é a grande barreira do Bitcoin, rompendo aqui acima. E aí, então, se a gente levou toda essa liquidez, pegou toda essa liquidez aqui e começou a subir. Isso fica muito claro, cara, porque se tu for pegar aqui, diminuir esse gráfico, onde que o ativo pegou mais liquidez aqui? Me diz. Onde foi? Onde foi que eles pegaram mais liquidez? Está muito claro que foi aonde? Aonde foi? Foi aqui. Então, nota que a gente começou a pegar liquidez aqui em cima, aqui nessa região aqui. Olha o que fez aqui com o preço, né? O preço disparou. E agora a gente tem toda essa liquidez aqui capturada aqui no fundo, então a grande chance é de fazer esse movimento, tá? Então, isso aqui é o que eu acredito, beleza?
Outra coisa interessante, vamos ver como é que fechou o BLX, né? Eu sempre fico mostrando para vocês o BLX. É um gráfico lá que eu brinco, né? Que eu falo que é um gráfico proibido, que geralmente eu não mostro muito ele. Mas vamos ver como ele está, o gráfico mensal. Tu tá de brincadeira comigo, né, rapaz? Peraí. Não, peraí. Isso é o gráfico da BLX mesmo? Eu pensei que a gente ia fechar positivo. Vamos lá, vamos lá. BLX, 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 BLX. Tá aqui. Galera, esse é o gráfico do BLX mesmo. Eu pensei que a gente ia fechar positivamente. A gente fechou negativo, galera. E lasqueira, a gente fechou negativo. Cara, eu pensei que a gente ia romper essa região aqui. A gente fechou negativo mesmo no mês, cara. Que loucura, 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 loucura. Muda alguma coisa do que eu falei? Não. Mas, meu parceiro, olha o que está acontecendo aqui no BLX, aqui no gráfico mensal. A gente teria que ficar acima de 62, tá? 62.973.08 para fazer com que a gente mude a frequência aqui para 90. Então a gente fez essa retração toda aqui, mas depois caiu, veio toda essa queda aqui e agora a gente começou a ficar trabalhando aqui nessa região. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha e vou jogar ela para cá. Tu já tá com medo? Tu já acha que o mercado vai para ali? Calma, galera. Vamos aqui fazer junto isso aqui. Pronto. E aí agora eu vou pegar essa linha aqui e vou jogar aqui mais ou menos. Olha, acertei de primeira. Só que eu não vou deixar dessa cor. Para não confundir. Não, também não. Tá, vou deixar ela verde. Então, o que acontece? A gente tem aqui o preço. Beleza. Eu tenho aqui no gráfico mensal a seguinte informação. Olha, eu estou abaixo do 62. Eu estou abaixo do 62. Isso pode fazer com que me leve aos 43 mil dólares. A gente tem esse último pico aqui que a gente fala para vocês, que é o do halving de 2020. Ele não é o maior pico, mas ele é o halving que fez com que o mercado ele chegasse, tivesse toda essa queda aqui no mercado, né? Então, a gente começou a encontrar demanda lá no fundo do mercado, nessa região, rompemos essa região aqui e a gente começou agora, né, a fazer esses 3 topos aqui. 1, 2, 3. E agora a gente começa a ficar, né, ficou mais abaixo dessa linha aqui do halving de 2020. O que caracteriza uma possível fraqueza aqui para vir buscar essa região de 43. Mas, galera, eu estou falando de gráfico mensal, tá? Vamos ali focar no diário, porque o diário ele é um pouco mais rápido, né? Então, ali no diário, eu estou vendo que no Bitcoin, ele fez essa configuração e essa configuração que é importante para a gente. Então, se o mercado aqui ele começa a desenvolver, ele começa a subir, esse gráfico aqui, obviamente, que ele vai querer romper a região de 62. Então, aqui, eu vejo que o mensal, a gente está aqui nessa configuração, que é uma configuração ruim para o Bitcoin, porém, a esperança nesses camaradas aqui, tá? Essa é a minha esperança. Então, assim, eu vou sempre ser sincero com vocês. A configuração do gráfico mensal tá ruim. Tá ruim. Porque isso aqui abre margem para 43.447.48, que seria os 50% dessa região. O que é importante é que quanto mais tempo a gente passa, mais tempo essa linha aqui, que é a VW, ela começa a vir de encontro ao preço. Fazer isso. E aí o que acontece? Se isso aqui acontece, o mercado vem aqui, ele tende a bater na VW e começa a desenvolver. E começa a desenvolver. Então, essa é a esperança para o gráfico mensal do Bitcoin. Então, no mensal é mais tranquilo, porque quando a gente bate nessa linha aqui e rompe, a tendência é bem grande, né? Não tem tanto ruído como um gráfico diário, um gráfico de 4 horas. Não tem muito esse rompimento. Geralmente, quando acontece esse rompimento, o rompimento de fato, ele acontece e tem uma tendência. Então, aqui, o que eu estou olhando no gráfico é
que a gente está vindo aqui buscar novamente nessas regiões aqui, ó, esse fundo. Então, se eu pegar aqui e traçar uma ferramentinha aqui, a gente está bem aqui dentro, né? Rompimento daqui, aí sim vai fazer com que o Bitcoin ele comece a pensar, cara, agora tu vai embora, mano. Agora você vai embora. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Então ele está muito espremido aqui nessa linha. Então a chance real dos 43.447,40 é muito forte, galera. É muito forte. Mas no gráfico diário eu consigo perceber que a gente tem uma grande chance de mudar esse jogo aqui nesse mês. Né? Por quê? Porque a gente fez toda essa configuração aqui. Essa configuração para mim é autista. E por mais que aqui esteja ruim, a configuração aqui é autista. Se o mercado ele começa a desenvolver, ele começa a vir romper nessas regiões aqui, a gente vai fazer aqui o mês de setembro positivo e fechar acima dos 62.933,08. É isso que eu estou acreditando. Mas confesso para vocês que esse gráfico mensal é um gráfico que realmente não me cheirou muito bem aqui para o Bitcoin. Vou logo salvar ele, né? Porque eu vou ficar com 2,50, que seria 43 a 132.403,76, tá? Então a gente não conseguiu se estabelecer aqui acima dessa região. Então o nosso mês, né, de agosto foi um mês negativo e a gente começou já o mês de setembro aqui já caindo nessa região, né? Só que como eu falei para vocês, a gente tem uma grande chance, né? Uma grande chance aqui por conta dessa configuração, certo? Então, o grande lance aqui no gráfico mensal é justamente a gente romper essa linha roxa e ficar acima. Aí a gente vai vir buscar a linha vermelha, que seria ali o halve de 2016. Beleza? Dito isso, vamos ver aqui no Bitcoin, num gráfico semanal aqui. O semanal ainda tá... É outra coisa que eu falei para vocês, né, cara? Lá no mensal tá daquele jeito lá, mas olha o semanal aqui também. Então, esses gráficos eles são mais rápidos, né? Então, se tu for pegar no gráfico semanal, eu vou pegar ali, ó, e vou pegar aqui o 50. Olha só. Então o mercado bateu aqui no 50, subiu. Veio esse mês aqui de queda, praticamente perde 50 e já está começando a subir novamente. Não pode perder os 50. Aí sim. Então aqui nessa região, a gente já começa a ter uma demanda aqui por Bitcoin. Então, cara, isso aqui é a salvação para o gráfico diário. O gráfico mensal. O gráfico diário e semanal ainda está muito tranquilo ainda. Mas o mensal ali, né? Vamos esperar, né? Que a gente já teve aqui as 3 ondas, onda complexa, e aqui seria o alvo aqui de $109 mil, né? Então a gente está em uma configuração ainda tranquila aqui para o Bitcoin, beleza? Vamos para os ETFs aqui rapidamente. Dia 29, a gente teve foi um despejo de $71,8 milhões, a gente teve $13,5 milhões, 31,1, 8,1, 1,7, 22,7, totalizando aí 71, rapidão, galera. Totalizando aí $71,8 milhões, né? Quem vendeu mais aqui foi a... Deixa eu ver quem vendeu mais aqui. Cadê? A Fidelity, A Fidelity que vendeu mais, né? 31,1. O nosso querido BlackRock aqui, 13,5, né? Então, no dia 30, a gente não teve um despejo também forte, $175,6 milhões, né, negativo aqui nos ETFs. Então, a Black não pegou nada, né, no caso, não comprou nada dos clientes da BlackRock. A Fidelity 12,9, depois de 6,4, 65,04, né, 11,1, totalizando aí 70 da Grayscale. Grayscale nem falo muito, né, porque é sempre despejo. Então, $175,6 milhões aí, beleza? Certo, galera? Então, é isso que eu quis passar para vocês. Então, a gente está em uma situação aqui no Bitcoin, recapitulando tudo, é uma situação ainda delicada no gráfico mensal, mas o gráfico diário aqui eu acho que vai ajudar. Eita, pô. Eu acho que o gráfico diário vai ajudar aqui o Bitcoin, né, a romper aquela região ali nesse mês de setembro. Vamos ver. Então, para mim, na minha opinião, né, o mês de setembro, eu acho que vai ser um mês positivo. Eu acho que vai ser um mês positivo. Eu não gosto de falar isso porque muda muito, né? Muda muito. Se isso já for levar em consideração aqui o gráfico mensal do Bitcoin, aí já começou errado, né? Já começou aqui para baixo, aqui já começou negativo aqui no gráfico mensal. Mas
pela configuração que a gente está fazendo aqui, eu acredito sim que o mercado ele vai fazer aí um mês positivo aí no Bitcoin. Vamos esperar, né? Vamos esperar para ver, beleza? Galera, então isso que eu quis passar para vocês foi uma atualização super rápida, 29 minutinhos de vídeo praticamente, tá? Então a tendência maior, na minha opinião, né? A minha opinião é de alta, não é de queda. Com ressalvas que a gente pode sim vir buscar a região ali de 50, que está na região de 53, 346,62, que ainda assim seria ali uma configuração normal para o mercado em si, tá? Mas vamos ver como é que vai fechar, vamos ver como é que vai ser o fechamento de hoje, faltando 10 horas e 12 minutos. Fechamento acima dos 57,726. A gente dá uma respirada ali, possivelmente para vir buscar a região de 63, beleza? Fechamento abaixo de 57, a gente já começa a ter um pouquinho mais ali de força vendedora para vir buscar ali região de 66 a 63 mil dólares, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezinho aí, ajuda o canal. Compartilha o vídeo se possível, tá bom? E é isso. Tamo junto, até mais. Boa operação a todos. Os.